E nós temos caminhado aí, cada semana, refletindo em um pedacinho daquele parágrafo bem grande, bem legal, de Pedro, né? Capítulo 1, a partir do verso 3. E temos visto algumas virtudes, porque nós temos sido desafiados a vivermos uma vida cristã saudável, a vivermos uma vida cristã que realmente vale a pena. E entendemos até agora, temos entendido que no conhecimento de Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos. E assim vão nos sendo acrescentadas algumas virtudes, como o conhecimento, como a excelência moral, como a fé. E essa semana nós estamos conversando sobre o domínio próprio. E nós temos lido aí na nossa semana, limos na segunda-feira, sobre uma ideia geral desse domínio próprio. Lemos ontem a história e relembramos a história de Sansão, alguém que não estabeleceu um domínio próprio, né? Interessante, se você está acompanhando bem as nossas leituras, os personagens que surgiram até agora foram personagens com exemplos positivos, que nós tínhamos que ter uma excelência moral, por exemplo, igual a de José, né? Mas essa semana o nosso personagem de terça-feira foi um exemplo negativo. Nós não podemos ter o mesmo domínio próprio que Sansão tinha, ou que Sansão teve, porque ele fez um combinado lá com a sua mãe, com Deus, de que ele não contaria. Eu já estou abaixando meu microfone tanto que eu grito, já percebi. Mas a gente tem olhado para essa ideia que Sansão, né, não podia contar ali o seu segredo, de porquê e aonde que estava a força dele. E então, durante a sua história, que não foi uma história de domínio próprio, foi uma história já de vários episódios de descontrole, mas no seu final, as últimas partes da sua vida, ele não se domina, não se controla, cede às exigências de Dalila, conta o seu segredo, perde a sua força e então é punido por isso. Depois existe um momento de arrependimento na vida de Sansão, né? Ele recupera as suas forças ao pedido dele, né? Fez um pedido a Deus e ele termina derrotando os filisteus ali, derrubando as colunas do templo e matando todos os filisteus. Prova de que a história de Sansão não é sobre Sansão. A história de Sansão é sobre o Deus de Sansão. É um Deus que fez uma aliança, fez um combinado com o seu povo. Independentemente daquilo que nós fazemos, daquilo que o ser humano faz, independentemente da ação errada, pecadora de Sansão, a aliança de Deus com o seu povo, ela é maior. Ele continua cuidando do seu povo, mesmo diante do erro, do pecado. Então ele dá força de novo para Sansão, para ele derrotar os filisteus. E nós estamos conversando no dia de hoje, se você já fez a sua leitura, sobre quando nós não temos domínio próprio. E eu queria pedir uma licencinha do nosso devocional, porque você leu o devocional de hoje. Você se dedicou aí, ou vai se dedicar ainda antes de dormir, no devocional de hoje. E eu queria trazer para nós lermos juntos outro texto, que não é um abordado da nossa devocional de hoje, que inclusive quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros, nós nos tornamos vulneráveis, né? Mas eu quero ler com os irmãos outro texto que vai falar um pouquinho sobre o controle do nosso corpo, o domínio do nosso corpo, e algo para a gente caminhar juntos. O que acontece quando nós não temos esse domínio próprio. E que está lá em Tiago, no capítulo 3, a partir do verso 1. E nós vamos ler Tiago 3, do 1 até o 12. Tá bom? Eu vou ler na NVI, tá bom? Diz assim, Tiago 3, a partir do verso 1. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo.
Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, que se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é como um fogo. É um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Meus irmãos, é muito gostoso poder chamá-los de meus irmãos, porque inclusive é a primeira expressão do nosso texto. Tiago dizendo meus irmãos, e para isso a gente precisa entender quem são esses irmãos de Tiago. Uma coisa muito legal é entendermos que a carta de Tiago a judeus espalhados pela Europa, e eu já vou contar isso para vocês, é uma carta destinada a crente, é uma carta destinada a salvos. Existem textos em Tiago difíceis de entender, principalmente no capítulo 2, quando vai falar sobre fé e obras, né? Parece que ele está falando de salvação, parece que não, mas como é que Tiago vai estar falando de salvação, se ele está falando com cristãos? Ele não está evangelizando ninguém, ele não está conversando com um não crente, ele está conversando com pessoas salvas. Então, na verdade, não tem como Tiago estar falando de perda de salvação, enfim, é muito importante nós entendermos isso, porque o nosso texto precisa ser muito claro que ele está sendo conversado com cristãos. Por isso que Tiago diz, meus irmãos. Tiago não está falando com desconhecidos. Tiago não está falando de pessoas que não conhecem a Jesus. Tiago não está falando com pessoas que não sabem exatamente o que significa Jesus ter morrido na cruz para perdoar os pecados delas. Tiago está falando com salvos, com pessoas pertencentes ao reino, que, se não me falha a memória, nós cantamos nas 3 músicas sobre esse reino. Pertencentes ao reino. O rei deu ideias, deu comandos, deu instruções de como os que pertencem a esse reino deveriam viver dentro do reino. Você não quer seguir esses conselhos? Entenda, assuma o risco de não viver dentro do reino deste rei, que é Jesus. Estamos conversando com cristãos, então o conselho de hoje é para cristãos. É para nós, igreja de Jesus. E o primeiro conselho que o nosso texto vai dizer é: não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E olha que interessante, é um conselho que não é comum a gente ouvir. Olha, não seja, Silvia, você mestre, tá? Não lidere, não assuma nenhuma responsabilidade, tá bom? É melhor você ficar na sua, sentadinha na sua cadeira, que aqui não é mais banco na nossa igreja, sentadinha na sua cadeira, na igreja, não faça muita coisa, sirva menos, porque você sabe. Eu estou gritando mais que normal, né? Porque você sabe que você, se assumir essa posição, será exigido mais de você. E, meus irmãos, essa é uma ideia que tem 2 maneiras de nós olharmos. Tanto a responsabilidade que eu assumo, você, nós, cada um individualmente,
quando topamos ser mestres, ensinar, liderar, quanto a postura que nós temos que ter com aqueles que são mestres, com aqueles que ensinam, com aqueles que lideram. Existe um movimento forte aqui, e se eu me empolgar, a gente vai sair daqui amanhã de manhã. Mas existe um movimento forte nos nossos dias de fragilizar ou dar a todos nós aquele olhar de dó, aquele olhar de pena, aquele olhar de... Eu não estou tentando falar somente palavras ruins, tá? Mas aquele olhar de um carinho excessivo com a figura pastoral e com a figura dos líderes. Ah, porque nós temos que honrar melhor os nossos líderes. Ai, meus irmãos, que dificuldade que eu tenho com isso. Porque a esses líderes, o que a Bíblia diz é: você quer ser? Então saiba, será mais exigido de você. Você não quer ser mais exigido? Não seja. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e te pediu: seja pastor, Tiago. Ninguém. Eu sou pastor porque eu quis. Ah, mas é porque vocês não sabem a pressão que é estar aqui na frente para pregar o evangelho para vocês, meus irmãos. Vocês não sabem como eu saio desgastado daqui de cima. 40 minutos falando aqui em cima é como se eu tivesse corrido uma maratona. Irmãos, um tom de brincadeira, mas o azar é meu. Eu que topei. Por quê? Não queiram muitos de vocês serem mestres, porque vocês sabem que será mais exigido deles. Uma exigência de maior rigor, uma exigência de sermos exemplo. Tito, Timóteo vai trazer uma lista de atribuições para aqueles que desejam ser líderes na igreja. Ah, mas é muito difícil lidar com todas aquelas coisas, com toda aquela lista. Meus irmãos, se é muito difícil, isso não é para você. Ah, eu estou orando para ver se Deus me quer na liderança ou no ministério pastoral, mas eu tenho tanta dificuldade com tais coisas. Meus irmãos, então Jesus já respondeu sua oração. Não precisa orar mais. Se você tem dificuldade com essas coisas, Ele está te dizendo, não é para você ser. E com isso eu queria que a gente pensasse um pouquinho nessa ideia de domínio próprio, no seguinte aspecto: existe uma preocupação que nós devemos ter em relação ao domínio próprio. Por quê? Porque se vai ser exigido maior rigor dos líderes do mestre, olha o que o nosso texto vai dizer: todos tropeçamos em muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. O que o texto está dizendo para a gente é que nessa preocupação com liderança, nessa preocupação com estarmos à frente, sermos mestres, ensinarmos, com desenvolvermos um cargo na nossa comunidade, na nossa família, todos nós somos líderes, ainda que sejamos de nós mesmos. Nós temos que entender que uma preocupação muito grande existe com relação a nós dominarmos e controlarmos o nosso corpo. Termos domínio próprio, o assunto da nossa semana. Espera-se da gente exemplo. Irmãos, falharemos. Certamente falharemos. A diferença é como, quando, com que frequência, qual é a nossa postura diante dessa falha. Então isso em nós deve gerar uma preocupação. Uau! Se eu quero ser um cristão verdadeiro, se eu quero ser alguém que ensina, se eu quero ser alguém que lidera, se eu quero ser usado por Deus, eu preciso cuidar e ter domínio próprio.
E o nosso parágrafo, ele vai dizer para nós que uma das maneiras que nós corremos atrás de domínio próprio, e a gente tem lido no nosso devocional sobre estarmos mais na presença de Deus, sobre buscarmos mais a Deus, sobre sermos mais íntimos de Deus. Mas, irmãos, a Bíblia parece que tem sido resumida em aqueles que buscam mais a Deus e aqueles que buscam menos a Deus. Mas a Bíblia tem ações práticas, tem ações cotidianas, tem ações do nosso dia a dia que nos empolgam e nos impulsionam a termos domínio próprio. Como esse parágrafo, um parágrafo inteiro da Bíblia para dizer que uma das maneiras que temos como dominar o nosso corpo, controlar o nosso corpo, é controlando a nossa língua. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Meus irmãos, essa palavrinha perfeito aparece pouquíssimas vezes na Bíblia. E, meus irmãos, sabe o que ela significa? Sabe o que perfeito aí significa? Perfeito aí significa perfeito. A gente fica tentando arranjar uma desculpa, né? Não, que perfeito é só Jesus. Não tem como a gente ser perfeito, mas, meus irmãos, a palavra aí significa perfeito. A Bíblia está dizendo, quem não tropeça no falar é perfeito. Como assim, Tiago? Tem outro lugar que essa palavrinha aparece, em Tiago também, no capítulo 1, verso 2, 3 e 4. Tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque a prova da sua fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros. O que esse texto está dizendo é, fiquem felizes quando vocês são provados. Porque quando vocês são provados e são aprovados, isso produz em você perseverança e vai fazer de você perfeito e íntegro. Mas, Tiago, se essa palavrinha aparece tão poucas vezes na Bíblia, como que a gente chega a essa conclusão de que perfeito é perfeito? É porque essa é uma palavrinha que, no contexto da época em que Tiago escreveu, era uma palavrinha usada para fazer negócios, para fazer trocas, uma palavrinha usada no comércio. Eu não sei se você é dessa época, mas quando eu era criança, até minha adolescência, eu ia na feira com a minha avó de quinta-feira. Quando eu fiquei mais velho, comecei a estudar de manhã. Aí não dava mais para ir na feira com a avó de manhã, porque eu estava na escola daí. Mas o que eu fazia? De quinta-feira, eu fazia de tudo para dar uma escapada, para dar uma fugida da escola mais cedo, para que eu chegasse a tempo, pegava ônibus e tudo para voltar para casa, né? Eu chegasse a tempo de a barraca do pastel estar aberta ainda. Porque se a barraca do pastel estava aberta ainda, e eu encontrava a avó na feira, obviamente, me valia um pastel de almoço, né? E daí eu não precisava me preocupar com a comida gostosa que minha mãe tinha feito, ou tinha deixado para nós em casa. Mas certamente não era um pastel que minha mãe tinha deixado em casa, então eu ia correndo. Mas tudo isso para dizer que a barraca de batata, e eu guardo muito bem, porque a barraca de batata lá na feira era uma barraca só de batata. Não era uma barraca com muitas coisas, era só o cara vendia batata, ele ficava no meio, não era uma barraquinha de um lado do outro. Eu lembro como se fosse hoje, ele ficava no meio, e as batatas tudo aqui no saco de batata, e ele tinha aquela balança vermelha, sabe? Parece uma âncora, aquele negócio gigante em cima assim, os dois coisas um de cada lado, e daí o que você faz lá? Você pede, me vê 1 quilo de batata. Pega um peso de 1 quilo, coloca de um lado e vai colocando batata do outro lado. Quando os dois lados estiverem iguais, significa que dos dois lados você pega o quilo de batata e leva embora. A palavrinha que nós temos no nosso texto aqui é exatamente essa palavra. Me dá 1 quilo de batata? Espera aí. Perfeito. Tem exatamente 1 quilo de cada lado.
Por isso a gente entende que o nosso texto está falando que aquele que controla a sua própria língua, ele é perfeito. Aquilo que ele é por causa do que Jesus fez, é exatamente igual àquilo que ele está fazendo com o seu corpo. É como se nessa balança, os dois lados tivessem quem eu sou em Cristo Jesus e o que eu faço em Cristo Jesus. Quando isso combina, eu digo perfeito. Eu sou algo e vivo exatamente como aquilo que eu sou. Por isso que nós podemos dizer que quem controla a própria língua, tal homem é perfeito. Sendo capaz, olha o nosso tema aí, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. O texto continua dando para nós algumas ideias do que isso significa. Porque talvez o leitor estava pensando assim, mas espera aí, Tiago. Tiago pastor, Tiago escritor da carta. Não somos os mesmos, mas somos Tiago. Espera aí, Tiago. Como assim, se eu controlo a minha língua, eu controlo todo o meu corpo? Explica melhor. Tiago explica melhor. E ele dá para a gente 3 exemplos. Olha que interessante. Ele diz assim, o 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Peraí, irmãos, que está tocando alguma coisa aqui. Três exemplos. O cavalo, o navio e a floresta. Mas eu não achei uma foto de floresta, então ficou esse foguinho aí. Mas dá no mesmo. Tiago vai dizer, veja, o freio do cavalo. Sabe, irmãos, o que é o freio do cavalo? O freio do cavalo? O pequenino freio. Aquele pequenino pedaço de ferro na boca do cavalo. É capaz de guiar o cavalo por inteiro. Aquele bico daquele cavalo, guiado por aquele freio que tem na boca dele. Vejam, irmãos, o navio, um grande navio no oceano, daquele tamanho, embaixo do navio tem um pequeno leme, que quando, pela vontade do piloto, ele é virado de um lado para o outro, muda todo o curso do navio. Um pequenino leme muda todo o curso do navio. E ele diz, vejam, irmãos, uma simples fagulha é capaz de incendiar um bosque inteiro. Meus irmãos, eu já tive a oportunidade de vivenciar esses 3 exemplos. Quando eu era pequeno, meu pai policial militar, minha mãe funcionária pública da prefeitura em São Paulo, professora, coordenadora, diretora, tudo lá. Eu sou o casal brasileiro, professora e policial. É isso aí, eu sou filho do casal mais comum que existe no nosso país. Professora e policial, é isso aí. E é muito interessante porque nós íamos para as colônias, né? Nas nossas férias nós íamos para as colônias da polícia e da prefeitura. E nessas colônias sempre tinha um cavalo e eu gostava muito de andar a cavalo. Muito mesmo. Eu não tinha possibilidade de viver isso de maneira alguma e eu gostava muito de andar a cavalo. E era sempre aquela tensão, porque eu, filho do meu pai, né, subia no cavalo, estava nem aí se eu via o cavalo, se eu conhecia o cavalo, se eu não conhecia. Eu simplesmente dava um bicudão no cavalo, soltava o negócio, correndo. Minha mãe tinha um treco, entrava em pânico. O cara não sabia se eu sabia andar de cavalo ou não, e eu também não estava pagando muito para ver. E eu saía correndo, irmãos. E eu passei alguns apuros algumas vezes.
Um cavalo nunca chegou a empinar comigo, só dar aquelas coidadinhas assim, mas eu já passei alguns apuros, de até dar uns gritos assim, falei, e agora o que eu faço? Né? Ou seja, em algum momento eu tinha que assumir o controle do cavalo. Então eu encurtava a rédea, virava um pouquinho, e eu tinha a oportunidade de, através daquele pequenino freio, guiar todo o cavalo. Eu cresci, irmãos, com a minha avó morando em Bertioga, litoral de São Paulo. E lá em Bertioga não tinham navios nem nada, mas a gente ficava muito pertinho de Santos e Guarujá. E com alguma frequência nós íamos fazer algumas visitas, ou para amigos, ou alguma coisa assim, lá em Santos e lá no Guarujá. E não sei quantos já tiveram essa oportunidade, mas não deixe sua existência passar sem ter essa oportunidade. Mas na travessia de Santos para o Guarujá, você pode andar naquelas batedeiras, sabe? Não batedeira de cozinha, né, pessoal? Mas aqueles barquinhos bem pequenininho, com aquele motor de polpa, que o motor é muito mais potente do que o tamanho do barco. E o mais interessante é que, para você atravessar, tem um pedaço do Porto de Santos que tem uns tuneizinhos bem pequenininhos assim, ó. E o barco entra naquele tunelzinho para passar para o outro lado. É incrível. Amedrontador, mas incrível. Só que o mais legal de tudo isso é que esse barquinho, ele vai desviando os navios que estão chegando no Porto de Santos. Então você vê literalmente na praia os navios lá longe, aí você coloca assim o dedão na frente, né, e tampa o navio inteiro. Agora, quando você está naquela cortadeira, né, desviando dos navios, meus irmãos, não tem como você colocar o dedinho na frente. É muito grande o navio. E você fica imaginando, como é que esse negócio faz curva? Como é que esse negócio anda para cá e para lá? E para não dizer que eu não tive as 3 experiências, morando no seminário, num dos meus últimos anos de seminário, eu estava estudando, e daí alguém gritou, "Tá pegando fogo no morro." Aí eu olhei, e estava pegando fogo no morro. Mas a gente está acostumado a ver queimada, né? Então era tudo graminha baixa, então você vê aquele rastro, né, indo pegando fogo, mas assim, ia limpar o morro todo, tinham poucas árvores, né? E estava tudo certo. Mas aí o pessoal começou a entrar em desespero, porque o fogo começou a ir na direção das casas dos professores, nas casas do condomínio. Então lá fomos nós trabalhar para conter o fogo em volta da casa dos missionários, em volta da casa dos nossos professores. Passamos ali mais ou menos das 2 da tarde até as 8 da noite, controlando ali em volta da casa dos nossos professores. Foi controlado, mas aí depois começam-se as averiguações. Como que começou esse fogo? Não, está muito quente mesmo, não sei o quê, está muito quente, está muito quente, está muito calor. Não, de fato está muito calor e tal, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Naquele dia, tinham funcionários trabalhando com a rede elétrica do condomínio, onde o Seminário da Palavra da Vida é em São Paulo. E esses funcionários não são cristãos, estavam fumando e disseram, né, que uma bituca de cigarro começou o fogo. Eles tentaram apagar ali quando viram o fogo, não deram conta, ficaram com medo da responsabilidade, simplesmente foram embora correndo, largaram lá e a gente que se vire e que se lide. Uma bituca de cigarro, uma pequena fagulha que incendiou todo o morro que tínhamos em volta lá do seminário. Agora, meus irmãos, não é a nossa opinião. É um exemplo que o autor bíblico está dizendo para nós. A língua é exatamente como o freio do cavalo, o leme do navio e a fagulha de fogo. Esse pequenino órgão que está dentro da nossa boca, ele é capaz de controlar todo o nosso corpo. Ele é capaz de fazer um grande estrago. Os nossos 2 primeiros exemplos mostram só a capacidade desse pequeno órgão de mudar grandes coisas. E o nosso terceiro exemplo é a capacidade deste pequeno órgão
acabar com todo um bosque. O poder de destruição que existe na nossa língua. Meus irmãos, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pelos homens. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. E aqui nós logo temos exemplos que vêm à nossa mente, né? Com essa questão de o cuidado com Pronto, agora para de fazer barulho. Logo vem alguns exemplos, né? Sobre o cuidado com a língua. E não tem como parar e fugir disso. Eu tenho certeza que se não foi o primeiro, foi o segundo exemplo que você pensou, foi fofoca. A língua como fofoca e a destruição que ela pode causar. Mas, meus irmãos, a capacidade de destruição da nossa língua, ela não envolve só nós falarmos mal de pessoas. Obviamente, está aí um dos maiores destruidores de figuras humanas, de personalidades humanas, aquilo que a gente fala de alguém, como uma mentira, né? Você vai lá, mente, inventa, você tenta enganar com os seus lábios, com aquilo que sai da sua boca, e fazer tudo para que a imagem daquela pessoa seja destruída, né? Uma mentira sobre um crime, uma mentira sobre alguma coisa do passado, né? Quando um irmão entra na igreja, um visitante, e alguém vira para você e fala: você conhece aquele irmão novo que chegou? Conheço, você não sabe da história. Que história, meu irmão? A história dele começa na hora que ele entra aqui na igreja, na maneira como a gente acolhe ele, e naquilo que ele vai dizer para a gente, que ele entende que é necessidade de ser arrumado, de ser construído, de ser feito novo. Certa vez a gente estava no acampamento e tinha um menino que ele era o chefe dos tios dos quartos. E nós compartilhávamos alguns motivos de oração durante a semana. E eu lembro que esse chefe dos tios dos quartos, ele deu uma das maiores broncas que eu já vi alguém tomar. Porque nós estávamos compartilhando, e daí um dos tios dos quartos no acampamento virou e disse assim: eu queria pedir oração pelo fulano de tal do meu quarto. E disse o nome da criança, disse o nome do menino. E daí quando ele disse o nome da criança, ele falou: pelo qual o motivo de oração? O motivo de oração é que esse menino, a história dele, ele é adotado, e nesse pai adotivo que ele tem, esse pai pede para que, quando eles vão jantar, almoçar em restaurantes, ele ficava lá comendo junto com todo mundo, mas a criança ficava andando pelo restaurante, e enquanto isso ela ia roubando carteiras das bolsas, dos bolsos, e isso trouxe uma consequência muito grande. Inclusive, meu motivo de oração é para que não aconteça nada de ruim aqui no acampamento essa semana. Cara, nessa hora, esse líder, pastor em Curitiba hoje, ele começou a ficar com um semblante. Eu falei: nossa, agora lascou. Ele falou assim: por que você contou isso? Você acha que existe alguém nessa sala agora que não vai atrás desse menino para ver quem ele é e olhar para ele e dizer: olha lá, ó, o batedor de carteira? Quando ele estiver indo para o quarto, alguém vai sair correndo assim: vai lá, você não vai roubar nada no quarto. Você simplesmente acabou com qualquer oportunidade deste menino, uma criança de 9 anos. Você acabou com qualquer oportunidade dessa criança ser quem ela é aqui dentro, por causa da sua língua. Meus irmãos, a nossa língua destrói a vida de pessoas, com mentiras, com ira. Durante muito tempo, exagerei muito tempo, mas no começo do nosso casamento, eu tive dificuldades com a Andriele, e eu me
me mostrava ser um marido irado. Corriqueiramente eu estourava em casa, dava alguns gritos assim, e isso começou a me afligir de uma maneira muito forte. Ao ponto de um determinado dia pedir perdão, pedir ajuda para pessoas, para amigos, para lidar com isso. E lidando com isso, eu entendi, depois de uma longa caminhada, que eu estava livre dessa ira. Eu tinha conseguido domar isso, controlar isso, e nós vivemos muitos anos no nosso casamento sem nenhuma dessas dificuldades. Mas, meus irmãos, a diferença era somente o volume. Porque a minha habilidade de machucar a minha esposa com as minhas palavras continuava a mesma. A única diferença é que eu falava assim, mas é que você também, né? Se você parar para prestar atenção no que você está fazendo, nisso, não é uma atitude correta. O que você acha? Só que, outras palavras, outros argumentos. Meus irmãos, não é o volume, é o que a gente diz. Não é só fofoca, não é só ira, não é só mentira, não é só manipulação. Você sabe exatamente o que você precisa dizer para conseguir coisas de pessoas. Você sabe o que você precisa dizer. Você está casado há 5, 10, 15, 20, 30 anos. Você sabe exatamente quais palavras dizer para conseguir aquilo que você quer. Do seu chefe, dos seus amigos, daquelas pessoas que você lidera, dos seus filhos. Lá a gente conversa muito sobre isso, né? Olha, filho, se você não for fazer isso, o papai vai fazer isso. Eu falo com a Adriane várias vezes, eu falo assim, amor, que nunca uma frase dessa saia da nossa boca se ela não for verdade. Porque senão, não é um recurso didático, é uma mentira. E nós não queremos criar nossos filhos baseados na mentira. Meus irmãos, essa semana, nós vimos a história de uma adolescente que, por causa de um desafio no Instagram, palavras, ela inalou o desodorante e perdeu a vida. Meus irmãos, a nossa língua mata. Uma ofensa pode fazer com que você acabe com o coração de alguém, com que você coloque pessoas em situações de depressão profunda, que cogitem tirar a própria vida por conta de uma mentira, de uma inverdade que foi dito sobre ela. A língua, bem controlada, é capaz de dominar todo o nosso corpo. Então, o nosso texto vai terminar dizendo o seguinte: olha, com a língua nós bendizemos ao Senhor, mas como que pode com ela amaldiçoarmos os homens feitos à semelhança de Deus? Como pode nós cantarmos e louvarmos, erguermos as nossas mãos, dizendo para que venha o reino de Deus sobre nós? E logo, minutos, instantes depois, estamos amaldiçoando, xingando, ofendendo pessoas. E o nosso texto vai dizer, não tem como da mesma boca sair bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. E aí olha que legal esse exemplo, né? Pode sair da mesma fonte água doce e água salgada? Vamos lá, a última, prometo. Interior de São Paulo, numa das colônias, em Águas de Lindóia. Águas de Lindóia, né? Pela cidade inteira tem muitas fontes de água. Água cristalina, né? Lá ninguém compra água. Lá a pessoa compra um galão uma vez na vida e ela vai todo dia encher a água na fonte, porque lá tem água à disposição
né, nas fontes da cidade. Água doce, meus irmãos. Água doce. Em dezembro, gelada. Em julho, gelada. A água da fonte, uma delícia. Meus irmãos, não tem como daquela fonte sair água salgada. Lá só vai sair água doce. Meus irmãos, dá um tibum no mar. Não dá um golão, ia falar, dá um golão na água. Não dá um golão na água. Mas te pergunto, tem como encontrar naquela fonte água doce? Nem na nossa boca. Não tem como da mesma fonte sair água doce e água salgada. Acaso pode uma figueira que deveria produzir lindos figos produzir azeitona? Não tem como. Ou uma videira que deveria produzir uvas, essa videira pode produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Meus irmãos, da mesma forma, a nossa língua não pode cantar ao Senhor e amaldiçoar as pessoas. Para nós refletirmos, deixa eu deixar com os irmãos 4 ideias para nós pensarmos sobre aquilo que nós ouvimos hoje. A primeira delas é: entenda a importância do problema. Lembra lá no começo quando eu disse sobre sermos mestres, sobre sermos líderes? Olha, não é algo simples. Não é algo corriqueiro. Cuidar da língua não é algo bobo. Não é, eu vou parar com isso, depois eu deixo. Não, isso não tem problema. É só uma mentirinha, é só uma coisinha, é só uma brincadeira, né? A gente usa muito, é só uma brincadeira. Tem um texto em Provérbios que vai dizer, né? Como pode aquele que pega as flechas e as lança e dizer depois: eu estava brincando. A flecha já acertou, a flecha já machucou. Entenda a importância do assunto. Entenda que lidar com a língua é algo importante. Segundo, para nós pensarmos encha-se de versos bíblicos que fale do cuidado com a língua. Encha-se de versos bíblicos que falam do cuidado com a língua. Efésios 4:29, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquelas que sirvam para edificação e correção e instrução na justiça. Procure versos da Bíblia que vão fazer você memorizar, e ao momento que você estiver ali vulnerável, com os muros da sociedade para baixo, como é o verso de hoje, a gente tem a habilidade e capacidade para cuidarmos da nossa língua. Enche-se de versos bíblicos que falam sobre a língua. Coloque pessoas perto de você para te ajudar. Sabe quem é aquela pessoa que mais vai poder te ajudar a lidar com a sua língua? Aquela que está do seu lado. Seu marido, sua esposa, seus filhos. Mas e aí? Tem coragem de virar para a esposa, para o marido e dizer: mozão, você tem carta branca. Aí, Rua, Rebeca, ó. Comecinho de casamento, já dá a carta branca aí, ó. Você está completamente liberado para domar a minha língua em todas as oportunidades. Errei na hora de falar, me repreende na hora. Ó, mesma fonte, água doce, água salgada. Vai cantar domingo na igreja? Vai ensinar as crianças no ministério infantil? Vai dirigir o pequeno grupo? Mesma fonte. Pode sair da mesma fonte, água doce, água salgada? Coloque as pessoas que estão do seu lado. Tem coragem de dizer para os seus filhos isso? Filha, filho, papai é quem manda. Mas se um dia o pai ou a mãe falar com você de um jeito que não deve, você está liberado para dar bronca na gente. Porque o pai tem que falar com amor, com carinho, baseado nas escrituras. Tem coragem de dizer isso para os seus filhos?
Tem coragem de dizer isso para o seu pai, para a sua mãe? Pai, mãe, está liberado. Está caindo mais em desuso, né? Mas quando eu falava alguma coisa na frente da minha mãe que não podia, a mãe já falava assim, me dá a boca aqui. Aí eu, me dá a boca aqui. Aí lá eu ia lá. E vinha o tapão na boca. Uma vez foi um chinelo. Uma vez. Mas o resto era tapão. Hoje em dia a gente tem tentado construir algo diferente, né? Mas aí, tem coragem de dizer para o pai e para a mãe? Pai, mãe, está liberado, pode cuidar da minha boca. Pastor, está liberado. E outra, se eu falar alguma coisa ruim em público, pode me corrigir em público. Não me chama no cantinho, porque é para eu ficar com vergonha mesmo. Ué, eu errei na frente de todo mundo? Por que eu sou incrível lá na frente de todo mundo? Daí eu tenho que chegar no escondinho. Meu irmão, não faz mais isso. Não, se for ir na frente de todo mundo, então na frente de todo mundo, meu irmão, não pode falar assim não. Minha irmã, não pode falar assim não. Você pode se retratar agora pelo que você está falando? Ai, pastor, vocês acham que vai ter a segunda vez? Oportunidade de crescimento. Coloque pessoas perto de você para te ajudar. E por último, meus irmãos, arrependa-se e confesse essa dificuldade. Se é algo que você precisa lidar, faça uma oração, arrependa-se e peça a Deus, talvez o meu domínio próprio, ele está falho por conta da minha dificuldade de dominar a minha língua. Eu estou sempre com uma piadinha imoral, eu estou sempre com uma piadinha que não combina, eu estou sempre mexendo com alguém, eu estou sempre falando da aparência dos outros. Espera aí, meus irmãos, para que a gente tem que falar da aparência dos outros? Fale da sua. Fale da sua aparência para os outros, não da dos outros. Arrependa-se e confesse a sua dificuldade. Senhor, me perdoe. Chega em alguém e diz, olha, eu queria confessar um pecado para você. Tenho muita dificuldade com a minha língua. Feche seus olhos, vamos orar? Eu quero te dar alguns minutos para você, alguns segundos, para, se for o seu caso hoje, se arrepender. Pedir perdão pela maneira como você tem usado a sua língua. Talvez, você tenha vivido coisas, você tenha tido dificuldade de dominar o seu corpo, porque falta controle para a sua língua. Comece a pensar em pessoas com quem você tem que conversar sobre isso. Comece a pensar em pessoas que você vai pedir ajuda nesse processo. Entenda a importância deste assunto. Você pode fazer a sua oração nesse momento, eu já vou orar para nós terminarmos esse momento de palavra. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela maneira linda como o Senhor se revela a nós. Obrigado porque podemos Te conhecer mais através do relacionamento com a Bíblia, Deus. Obrigado porque ela nos ensina, nos exorta. Ela nos serve como espelho
para olharmos e talvez percebemos que o que estamos vendo ali está diferente do que aquilo que nós somos. E por isso temos a oportunidade de corrigirmos a rota. O Senhor é um Deus que perdoa, o Senhor é Deus que não se cansa dos nossos recomeços. Então, Deus, quero te pedir que corações aqui arrependidos possam encontrar consolo, possam encontrar planos e soluções no Senhor nessa noite. Que nós possamos sair daqui extremamente encorajados a conseguirmos dominar o nosso corpo, a vivermos o domínio próprio que estamos sendo desafiados nessa semana, através do cuidado e do controle da nossa língua. Deus, sê com cada um de nós, nos dê graça, nos dê auxílio. O Senhor está sempre junto com a gente para nos ajudar a lidarmos com cada uma das coisas que o Senhor tem nos desafiado. Em nome de Jesus. Amém.